Olá, tudo bom? Você sabe o que são as pirâmides demográficas ou pirâmides populacionais? Como interpretá-las e para que elas servem? Então se liga no programa de hoje. Bom, as pirâmides demográficas são uma forma de representar graficamente como a população de um determinado país ou cidade ou estado se distribui de acordo com as faixas etárias da população. Então ela funciona aqui. Aqui embaixo ficam os bebês, as crianças. Então tem a faixa etária de 0 a 4 anos, de 4 a 8, de 8 a 10, 10, 20, 30, 50, 100. E aqui em cima as faixas etárias idosas mais elevadas, né? E ela sempre foi pirâmide porque ela tinha essa forma aqui. Aqui embaixo sempre teve muita criança, muito jovem. À medida que a gente subia aqui na faixa etária, as pessoas iam morrendo, a população ia diminuindo e ela sempre teve essa forma de pirâmide, mas não mais. Ela funciona desse modo. De uma metade para cá significa o gênero masculino, da outra metade para cá o gênero feminino, e é assim que as pirâmides funcionam. É uma forma que os demógrafos, os estatísticos descobriram para poder fazer análise e ter uma leitura visual de como a população de um país se distribui de acordo com as determinadas faixas etárias. O que está acontecendo agora é que as pirâmides estão acabando, ou então mudando e mudando muito. E por que isso acontece? Por dois fenômenos. Um, porque a gente vive cada vez mais, então essa ponta aqui de cima já não é tão fininha, ela começa a abrir, porque aqui já começa a ter mais pessoas de 40, de 50, de 60, de 70. Ela começa a ter uma anteninha aqui também, que são as pessoas de 80, de 90, de 100, que não existiam, ou existiam num percentual muito diminuto e agora elas já começam a aparecer. E as faixas etárias, elas são tão mais largas quanto maior o percentual dela da população. Então essa base é larga porque tem mais percentual. Se aqui for fininho, é porque tem menor percentual. E como aqui está crescendo o número de pessoas mais idosas, a pirâmide está fazendo assim, está ficando um pouco mais alta também. E um segundo fenômeno é que a gente tem cada vez menos filhos, as famílias estão menores, é o que a gente chama de taxa de fecundidade ou taxa de natalidade. Então aqui está estreitando. A gente vai observar agora algumas pirâmides. Primeiro a pirâmide do mundo, na década de 80. Você pode observar que é uma pirâmide clássica, pirâmide mesmo. Depois agora em 2020 ela já tem uma certa barriga. Embaixo já está menor, porque o mundo já está com menos crianças e jovens. E em cima está ficando maior, mais largo, né? E a pirâmide do futuro, ela mais alterada ainda, né? No Brasil acontece o mesmo fenômeno, mas de maneira mais acelerada. E no Brasil a gente vê que a gente começa com uma pirâmide clássica, agora está com uma pirâmide mais gordinha, mais barriguda. A gente está numa fase que se chama bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? É quando a gente tem uma proporção muito grande das pessoas em idade economicamente ativa em relação àquelas que não estão em idade economicamente ativa. Ou seja, crianças e idosos, né? Então quando a gente tem muita gente em idade de trabalhar, isso é chamado bônus demográfico. Normalmente isso proporciona que o país possa crescer, gerar divisas, a economia melhorar, gerar dividendos. Infelizmente o Brasil está perdendo a janela do bônus demográfico. Quem quiser saber mais sobre isso, a gente tem aqui no canal da Revolução Prateada um vídeo só sobre bônus demográfico. Eu recomendo que você pesquise e que a gente fala sobre isso. E o Brasil do futuro está deixando de ser uma pirâmide como essa, que é uma construção egípcia, para lembrar essa construção americana aqui. Esse é um prédio americano, Empire State Building, porque a tendência das pirâmides do futuro é serem parecidas com arranha-céus. Uma base menor, né? Aqui o corpo dela é de pessoas adultas bastante retangular e longo, né? E uma faixa que começa a nascer muito estreita, essa anteninha, que são daquelas pessoas que nem tinham representatividade, 70, 75, 80, 90, 100, que vão começar a existir com alguma representação no futuro, tá legal? E como é que a gente interpreta as pirâmides populacionais e para que elas servem? Como é que a gente interpreta? Quando é pirâmide assim, o que significa? Muita gente aqui. É um país jovem, um país de muitas crianças e de muitos jovens. Uma pirâmide mais barrigudinha, como a gente está vendo hoje no Brasil, bônus demográfico. A maior parte da população está em idade de trabalhar, idade economicamente ativa. E quando for uma coisa assim,
significa um país mais envelhecido. E para cada pirâmide existe um tipo de conclusão ou um tipo de política pública adequada. Por exemplo, nas clássicas pirâmides, o que a gente tem? A gente tem que, se a maior parte da população é criança e jovem, tem que ter uma atenção toda especial para creches, pediatra, educação básica infantil, né? Porque a maior parte da população está aqui. Se a gente tem claro que todas as faixas etárias merecem algum tipo de cuidado e algum tipo de atenção, mas aqui a gente está falando de maiorias. Quando a maioria está acontecendo, como no Brasil, de bônus demográfico de muita gente aqui nesse meio, o que a gente precisa? Crescimento econômico para poder integrar essas pessoas em idade de trabalhar na economia, no mercado de trabalho, educação profissionalizante, incentivo à inovação, empreendedorismo, criação de novas empresas e também poupança pública, porque muitas vezes quando começa a embarrigar aqui, significa que algumas décadas depois será um país envelhecido e aí você precisa ter poupança pública. E a poupança pública você faz antes do país se tornar envelhecido. E o país, quando já se torna mais aqui, né, muito esticado, com muito idoso, aí você já tem que ter políticas públicas para previdência, sistemas de saúde. Você precisa ter mais geriatra do que pediatra. O Brasil, por exemplo, tem um déficit enorme de geriatras, né? Todos os países estão passando por isso? Não. Isso muda um pouco de acordo com a região do planeta. Por exemplo, na Europa esse fenômeno é mais pronunciado. Vou dar um exemplo aqui da Espanha. Olha como é que é a pirâmide demográfica de hoje da Espanha. Já não é mais pirâmide e nem é a barriguinha do Brasil. A barriguinha já está bem mais para cima, né? Ou seja, já é um país idoso. E olha como é que vai ser a Espanha de 2050, do futuro. Muito mais idosa ainda. Agora vamos analisar a África. A África é um país onde esse fenômeno não aconteceu tão pronunciadamente, seja porque lá eles não vivem tanto ainda, seja porque a taxa de natalidade ainda é alta, eles ainda têm muitos filhos lá. Olha a Nigéria, por exemplo, é uma pirâmide, super pirâmide mesmo, e mesmo em 2050 é uma pirâmide menos radical do que essa agora, mas ainda assim é uma pirâmide, ou seja, ainda assim a gente vai ter uma configuração populacional em diversas regiões do planeta, a África sobretudo, parecida realmente com as pirâmides clássicas, né? A gente vê que isso é tão importante na formulação de políticas públicas. No Brasil a gente tem uma lei, a lei que eles chamam de verba carimbada, que obriga estados e municípios a gastarem um percentual mínimo da sua arrecadação com saúde e educação. 25% para educação e 15% para a saúde, no mínimo. Né? E os prefeitos ou governadores que não aplicarem isso podem até ser caçados, processados e tal. E vê que interessante, né? O Brasil era uma pirâmide, então aqui tem muita criança, ou tinha. Isso está diminuindo e está aumentando aqui. Isso significa que se a gente mantiver essa lei de investimento mínimo de 25% em educação, que é uma lei louvável, o Brasil precisa fundamentalmente de educação de qualidade, no futuro, tendo menos criança, a gente vai ter um gasto per capita em educação muito maior, porque a gente vai ter o mesmo percentual de verba, mas distribuído por uma quantidade menor de crianças e jovens, porque terão nascido menos crianças e jovens nas décadas que virão do que nas décadas passadas. Por outro lado, pode ser que a gente crie um problema aqui, porque a gente vai ter uma quantidade de milhões e milhões a mais de idosos do que a gente tinha, então pode ser que no futuro a gente tenha que ou redistribuir esse percentual ou encontrar outras maneiras de financiamento dos gastos dessa ponta final aqui da pirâmide. Então as pirâmides são muito importantes para você fazer políticas públicas. Mas mais importante do que fazer políticas públicas, elas são importantes para você pensar o futuro, porque quase sempre o país que não planeja, ele é vítima do futuro, ele é atropelado pelo futuro, e essa não é a melhor forma de gerir um país ou de gerir as futuras gerações. A melhor forma é você antecipar esse futuro e tomar as ações e tomar as medidas para que você seja um protagonista desse futuro e não uma vítima desse futuro. Tá legal? Espero que você tenha gostado um pouquinho da história aí das pirâmides demográficas. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem muito aqui no canal da Revolução Prateada. E tem também no meu livro Longevidade Inteligente, onde eu falo um monte de coisa sobre todas essas mudanças demográficas que estão acontecendo no Brasil e no mundo e como isso vai impactar a sua vida, a economia, os negócios e as políticas públicas. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Um abração e vida longa!